11,4 é a temperatura e 50% é a umidade relativa do ar. E hoje estamos recebendo a visita em nossos estúdios do Dr. Francisco Pereira, dentista, participou neste momento democrático do país há poucos dias, se candidatando a vereador do município de Torres. Dr. Francisco, bom dia, prazer em tê-lo aqui nos estúdios da Cultural FM. Bom dia, Nelson, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui. Dr. Francisco, o que levou o senhor a dar uma guinada na sua caminhada como profissional, como cidadão, a se envolver num processo político importante, num momento de extrema sensibilidade do eleitor, num momento em que se fala, se comenta e se tem um perfil do eleitor de muita análise e até de uma certa inquietação em termos de acreditar no processo político do país? Olha, Nelson, eu resolvi entrar na política. Nunca imaginei que eu estaria envolvido diretamente, principalmente como candidato. Nunca fui filiado a nenhum partido, mas o desencanto com a política e a desilusão que a gente vê nos olhos das pessoas em relação aos políticos me fez repensar minha posição como cidadão. Eu acho que a política ela se transformou num meio muito triste, muito desencantador, onde os interesses pessoais se sobrepõem ao interesse coletivo. E nesse aspecto, eu como um cidadão de bem, como um cidadão que esclarecido, que vê a situação política dessa maneira, acho e acredito que se as pessoas de bem não entrarem na política, não teremos perspectiva de um futuro melhor, um futuro promissor, aonde nós podemos sim mudar o conceito dos políticos e a maneira como se faz política nesse país. Várias pessoas me disseram: por que o doutor vai entrar na política? O senhor já tem o seu consultório particular, o senhor não depende disso financeiramente. E é justamente por eu ter essas características de não depender da política para mim sobreviver, é que eu posso dar de mim pensando no bem da minha sociedade e sem ficar nas mãos de partidos políticos ou de interesses que permeiam esse ambiente político e que nos faz muitas vezes pegar nojo da maneira como se faz política nesse país ainda. De que forma nós, como sociedade, podemos nos organizar nessa caminhada? Porque a gente observa que em determinados momentos a gente conversa muito, troca muitas ideias, mas quando você se dirige a determinada pessoa e diz assim: fulano, por que você não abraça essa causa? Não, isso aí vai dar muita incomodação. Não é isso verdade, que as pessoas dizem? É. E essa transferência de responsabilidade, exato, como cidadãos, que dificulta o processo de transformação da sociedade naquilo que nós concebemos como uma sociedade saudável. Na verdade, a nossa sociedade ainda é muito acomodada em relação a isso. E isso se vê nas pequenas organizações sem vínculos lucrativos, associações, conselhos municipais que se criam que são espaços legítimos da sociedade participar e reivindicar suas mudanças, serem atores das mudanças. E até nessa sociedade se vê que a comunidade, de maneira geral, ela se omite de participar, ela tem dificuldade de sair da sua zona de conforto e acha muito mais conveniente reclamar dos gestores, dos administradores, dos políticos. E aí, quando a gente faz uma reflexão, mas qual a minha contribuição? Além de reclamar, o que eu posso fazer para mudar isso? Eis a questão e eis o ponto de interrogação aonde cada cidadão, na sua consciência, pode fazer uma análise e aí partir desse momento a colaborar com uma organização, com a sua comunidade, com algum conselho e inclusive no aspecto da política. Na oportunidade que a gente conversa com um representante nosso, trazendo o exemplo da Câmara de Vereadores, sempre há uma colocação no sentido de que mas a comunidade não aparece, a comunidade não participa, a comunidade não acompanha, a comunidade não se manifesta. O que eu tenho aqui no meu gabinete são pessoas fazendo pedidos
em causa própria. Exato. Então, nos parece que falta essa consciência da sociedade em termos de se organizar com a finalidade do bem comum. Exato. Existe essa falta de consciência do coletivo, né? Eu tenho que pensar não como indivíduo particular, mas sim na minha coletividade. Quanto a... Tu tocou no assunto das sessões da Câmara. Eu já tive a oportunidade várias vezes de participar. Realmente, a comunidade não se faz presente. E muitas vezes até em audiências públicas para decidir assuntos relevantes. E que vai atingi-lo como cidadão, né? E vai atingi-lo direta ou indiretamente, né? Uhum. Na sua vida, né? Agora, eu também sempre me pergunto, por que uma sessão da Câmara começa às 4 da tarde numa segunda-feira e termina às 18 horas de uma segunda-feira? É uma sessão por semana. Será que esse é o melhor horário para se ter as sessões na Câmara? As pessoas, o trabalhador, as pessoas que trabalham, elas estão normalmente no seu serviço nesse horário. Eu penso que esse horário de sessões deveria ser repensado. Por que não marcamos então uma sessão a partir das 18 ou das 19 horas? Aonde a comunidade, aí sim, vai ter a sua oportunidade de participar. É uma experiência, acho que é válido fazer essa experiência, né? Pode ser que mesmo assim a comunidade não participa, mas eu acho que todas as experiências são válidas no intuito de trazer a comunidade para ser atores das mudanças. Pela sua caminhada na questão de candidato, o que sentiu, o que percebeu, que leitura fez desse anseio, desta inquietação do cidadão e da cidadã que vive aqui em Torres, com referência a essa consciência de evoluir em termos de participação efetiva, democrática, dentro desse processo de liberdade? Olha, Nelson, eu posso analisar sobre dois aspectos. Primeiro, da ordem pessoal, eu me senti extremamente satisfeito de participar do processo político. Profissionalmente, eu sou um cirurgião dentista e a minha profissão me confina entre quatro paredes. Eu passo um dia inteiro trancado num consultório. Então eu tive a grata satisfação de poder sair do meu gabinete, conhecer uma Torres que eu não conhecia, visitar pessoas e ver a felicidade delas em receber a visita da nossa equipe, da minha esposa. E também tive a oportunidade de ver o anseio das pessoas por mudança, porque nós vivemos uma situação política atual crítica e as pessoas clamam por mudança. Paradoxalmente, eu também tive a oportunidade de ver que a comunidade ainda não é madura o suficiente para escolher seus eleitores, no aspecto de que, se tu fores analisar a situação política e o que nós escutávamos na rua, que o povo queria mudanças, a nossa Câmara de Vereadores praticamente se manteve igual, com poucas alterações. Então eu vejo assim, que ao mesmo tempo que se quer uma mudança, não se sabe ainda escolher novos nomes com qualificação, que eu acho que é esse o fundamental. Mas esse processo, me permita, doutor Francisco, esse processo da escolha, essa conscientização da escolha, passa por onde? Eu creio que as pessoas têm que amadurecer politicamente. Nós ouvíamos na rua, às vezes, as pessoas dizendo assim: eu vou votar no fulano para dar uma força para ele, porque ele está precisando. Esse tipo de comentário é uma total inversão de consciência política, porque não é o eleitor que tem que dar uma força para o candidato, digamos assim. É o eleitor, ele tem que depositar no seu candidato a oportunidade de ele lhe representar. E o candidato eleito é que tem que dar uma força para a comunidade. Então a gente vê certas dicotomias, certas visões políticas que não são as ideais para um processo que se diz democrático. Aqui cabe-se uma ressalva também, que num país que se diz democrático, nós temos ainda uma obrigatoriedade de voto. Até que ponto isso é democracia? Você defende o voto livre?
Eu defendo o voto facultativo. Eu acho que a pessoa que quer participar do processo, ela tem todo o direito e o momento de fazer a sua escolha. Agora, obrigar o eleitor a ir nas urnas e votar, nós temos aí os índices de votos brancos nulos altíssimos. Em muitos lugares, em muitos municípios hoje, quem ganhou a eleição foi o voto de protesto. Foi o branco e o nulo e as abstenções. Então eu acho que o processo democrático, ele exige de que cada cidadão queira participar de livre e espontânea vontade e faça suas escolhas. Não obrigar o cidadão a comparecer numa urna e fazer uma escolha entre aqueles candidatos que se apresentam. Esse é um ponto de vista pessoal que eu tenho visto que em alguns países se faz assim, como até nos Estados Unidos, que infelizmente também temos 2 candidatos e nenhum representam a preferência daquele país. Eles estão para escolher o menos pior. Mas lá, pelo menos, o cidadão, aquele cidadão que vai à urna, vai com consciência e com a vontade de dar a sua participação. Ele tem um envolvimento político. Exatamente. Que é isso que nós precisamos. E de que forma se alcançar esse nível de consciência política, de comprometimento do cidadão no Brasil, no momento em que nós temos essa turbulência de informações e aonde se peca quando se tenta colocar ou levar até o cidadão a informação? Esse é um bom questionamento e eu acho que eu também não teria uma resposta. Agora, o que eu vejo é que a população, no geral, ela tem que se envolver mais nos assuntos políticos da cidade. Mas de que forma? Através dos conselhos, através das organizações, das ONGs. Nós temos, por exemplo, aqui em Torres, vários conselhos que são abertos à participação da comunidade. Eu, particularmente, faço parte do Conselho de Saúde e te digo, a comunidade pouco participa. E é um conselho que define e fiscaliza recursos, aplicações, trabalhos, ações dentro da Secretaria de Saúde. No momento em que a comunidade começa a participar de conselhos, de organizações e começa a ver o resultado e começa a acreditar que ela faz a diferença, ela começa a se engajar no processo de transformação. Não simplesmente como espectador que sai da sua zona de conforto, fica ali sentado e reclamando da situação, porque a gente assiste um jornal hoje, é uma decepção atrás da outra. Então a pessoa tem que acreditar, a comunidade tem que acreditar que ela pode fazer a diferença. Eu ouvi muitas vezes, quando eu estava pensando em me candidatar, Dr. Francisco, Mandurinha só não faz verão. Mas, meu amigo, se o Mandurinha só não faz verão, mas eu posso fazer a minha parte. E eu posso, daqui um pouco, contagiar outras pessoas que estão ali ao meu lado com a mesma filosofia de servir a comunidade, de servir com bons princípios dentro da ética e da responsabilidade. Se nós tivermos esse pensamento positivista de que a transformação é possível, nós temos que nos envolver e aí passamos a acreditar. Se nós temos um pensamento negativista de que não adianta fazer nada, que política é sempre assim, que não vale a pena? Que não vale a pena se envolver, então quais são as perspectivas que nós teremos para o futuro? Nenhuma. Que futuro eu quero dar para o meu filho, para o meu neto, ou que legado eu quero deixar? Se eu pensar dessa maneira, coitados, sem perspectivas. Nós vamos a um breve intervalo de apoios culturais. Nós estamos conversando aqui nos estúdios da Cultural FM, recebendo a visita do Dr. Francisco Pereira, se candidatou a uma vaga à Câmara de Vereadores do município de Torres. Cultural. São 9h34, aqui Cultural FM. Nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios do profissional da área de odontologia, o Dr. Francisco Pereira, nos honrando com a sua presença e fazendo uma visita depois dessa experiência que julgamos fantástica, de como o Dr. Francisco colocou, saindo das 4 paredes de dentro de um consultório e indo para um corpo a corpo. O que recebeu assim de comentário, de manifestação que ficou guardado, como diz os poetas, no cantinho do pensamento e que levou o Dr. Francisco a uma reflexão do comportamento humano? Olha, Nelson, eu tive, como eu falei inicialmente, experiências muito agradáveis.
muitas pessoas que a gente visitava ficavam felizes com a nossa presença. Muitas pessoas nos disseram: o senhor demorou a participar do processo político. Nós estamos precisando de pessoas como o senhor. Então isso nos dá a grata satisfação de perceber que as pessoas nos veem com credibilidade, com seriedade, e isso se constrói a partir dos anos. Não é uma pessoa que surge do nada e resolve se candidatar. Então nós percebemos que as pessoas que ficaram felizes com a nossa candidatura reconheciam as nossas qualidades, e veja bem, pela própria falta de experiência como político, pela falta de programação, porque foi uma decisão de entrar na política, de se candidatar, foi uma decisão que eu tomei quase em cima do laço. Então eu não me programei muito para uma campanha política, e por falta de experiência também acabei fazendo política três tardes por semana, e aos finais de semana não parei as minhas atividades para fazer uma campanha como eu vejo hoje que é necessário. Em que momento aconteceu essa decisão? Olha, essa decisão aconteceu, se eu vou te dizer bem a verdade, uns 10 dias antes de fechar o prazo para filiação de candidatos, né? Eu precisava me filiar a algum partido, e para poder daí futuramente colocar meu nome à disposição como candidato. Uns 10 dias antes desse prazo, eu comecei realmente aí a decidir, vou ou não vou, e aí resolvi entrar nessa batalha. Foi amigos, foi dentro do processo familiar, houve aconselhamento, ou de repente disse assim, não, eu vou, cheguei à conclusão que eu vou ir? Eu comentei aí com a minha esposa, né, que é a pessoa que está sempre do meu lado, e a pessoa que muitas vezes me puxa as orelhas, e a pessoa que me empurra para frente, é a pessoa que eu sempre escuto. Faz voltar à realidade. Então às vezes, como eu comecei a cogitar essa possibilidade, e eu por participar já do Conselho de Saúde e me envolvendo nos assuntos da comunidade, percebendo que é possível fazer mais, eu sugeri para ela essa possibilidade, e ela me apoiou. E aí, a partir desse momento, no aspecto familiar, eu já tinha o apoio, que eu acho que é muito importante isso, e fui procurar alguns amigos que daí me direcionaram para o partido do PMDB. Na verdade, quem me convidou, quem me estimulou foi o hoje vereador Carlos Tubarão, um amigo que eu tenho, que me deu força e me puxou para dentro do partido, né? Inclusive, na época que ele me puxou para dentro do partido, me convidou, ele estava bem inclinado a ser o candidato, e era o candidato para concorrer a prefeito, né? Dentro da convenção ele perdeu, e aí acabou sendo o escolhido do PMDB, o Alessandro. Mas de qualquer forma, o Tubarão foi uma pessoa que me estimulou, me deu força, reconheceu as minhas capacidades, né? E aí acabei entrando no PMDB para concorrer a vereador. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas gostaria de ouvi-lo rapidamente no que tange à expectativa política, não só do nosso município, que vai acontecer alguma mudança, porque a troca de comando sempre acontece uma mudança. Sim. As pessoas não pensam igual, nem agem da mesma forma. Correto. Eu acredito, Nelson, que nós não podemos deixar a responsabilidade de acertos e erros só do executivo. Eu acho que o legislativo tem uma grande responsabilidade nisso aí, porque ele é um órgão fiscalizador do executivo. Então, se a administração realmente vai mal, cabe também ao legislativo fazer as devidas correções ou chamar para que seja tomado o rumo correto. E também penso que a comunidade, ela também tem que deixar de ser, como eu falei, espectadora, e pensar no que ela pode fazer como agente transformador.
Porque a força da comunidade, a força da população é que derruba e coloca os nossos governantes. A queda da Dilma não teria acontecido se a população não se manifestasse. Se é justa ou não é, não estou aqui julgando esse mérito, mas houve uma manifestação a nível nacional. O povo, não só de Torres, mas do nosso país, tem que deixar de ser espectadores, tem que começar a participar das organizações, participar dos conselhos, investigar a vida pregressa dos candidatos, quais que estão se apresentando, quais as propostas de cada um e principalmente ver o que foi feito até aqui e o que pode ser mudado. As escolhas não podem se basear só porque a pessoa é conhecida. Ela tem que se basear no que ele fez. O que esse candidato fez durante esse período que esteve lá. Porque nós vemos que em campanha política todo mundo tem a solução para os problemas. Agora, eu me pergunto muitas vezes, e por que não foi feito? Eu desejo, mesmo sendo o partido que foi derrotado nas eleições, eu desejo que o futuro prefeito Carlos Souza faça uma excelente administração. Agora, uma excelente administração passa seguramente por colocar pessoas capacitadas para gerenciar as respectivas secretarias. Não adianta colocar, por exemplo, o Dr. Francisco lá numa secretaria de obras, porque eu não entendo nada de obras. Então, citando esse exemplo, eu digo, a prefeitura se faz com várias secretarias. Essas secretarias elas têm que ser gerenciadas por pessoas qualificadas e que entendam daquela área. Se o futuro prefeito colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele já tem 50% de chance de fazer uma bela administração. O restante fica em relação à responsabilidade fiscal, à transparência, que eu acho importante, e também ouvir a comunidade através dos seus conselhos para que se faça uma administração a contento da comunidade. Essa é a minha maneira de ver a situação política hoje. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço também a oportunidade, Nelson. Tu sempre dispõe nessa tua rádio maravilhosa de espaços que a gente possa debater assuntos relevantes para a nossa comunidade. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite e agradeço aos ouvintes por ter me escutado até aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para despertar aquela centelha que existe em cada um para participar mais da nossa vida política e da nossa vida em comunidade. Um abraço, obrigado pela estada entre nós aqui, pela visita à Cultural FM. Obrigado. Muito bem, nós conversamos e recebemos a visita aqui nos estúdios da Cultural FM nesta manhã do Dr. Francisco Pereira. São 9 horas e 45 minutos, 20 graus e 3 décimos é a temperatura e 51% é a umidade relativa do ar. Voltamos em seguida.